E o tema da nossa série é Vida Crucificada. Eu queria ouvir um uhul agora. Tá. O tema é Vida Crucificada e nós vamos entender do que se trata, qual é a proposta para esse mês. Eu adianto de antemão que não é um tema que talvez nós nos interessemos a priori. Agora, a gente há de concordar que nem tudo aquilo que a gente gosta é bom e nem tudo aquilo que a gente não gosta é ruim. Então, esse tema ele é um tema necessário. A gente precisa aprender sobre isso, sobre o que será ministrado durante todo esse mês de agosto. Então eu espero que você abra o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2, no verso 20. Quem achou diz amém. Quem trouxe Bíblia? Eu gosto de fazer isso. Quem trouxe Bíblia aí? Mostrei tua Bíblia? Maravilha, meus parabéns. Parabéns. Diz assim o texto: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar inicialmente. Depois nós vamos pedir para o Espírito Santo nos conduzir durante essa mensagem, esta reflexão. Pai, fala com a gente, fala nos nossos corações, Jesus, que o Teu Espírito Santo ele venha sobre nós. Se o Teu Espírito não for aquele que comunica na nossa alma, no nosso espírito, certamente não vai gerar vida. Por isso eu entrego tudo nas mãos do Senhor e peço que o Senhor seja o responsável de ministrar o coração de cada um. Eu não consigo acessar o coração e a mente de ninguém, mas o Senhor consegue. O Senhor consegue quebrar, Senhor, as barreiras, as resistências existentes dentro de nós. O Senhor faz cair todas as nossas defesas e acessa o nosso coração, nos conduzindo a uma nova vida no Senhor. E essa é a proposta, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor me ordenou a fazer, e eu estou aqui apenas em obediência, fazendo aquilo que o Senhor me pediu que fizesse. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, quando eu estava orando a Deus pelo tema da mensagem, pelo tema da série desse mês, o Senhor me deu esse texto, e aí eu estava orando essa semana e eu disse: Deus, se for esse mesmo, se for essa a mensagem que o Senhor quer, que o Senhor confirme isso de alguma maneira. E eu, de repente, lendo algumas coisas e lendo o estado também de alguns irmãos, eu vi esse texto algumas vezes e eu disse: Deus, o Senhor realmente quer que nós falemos sobre esse assunto. Então nós vamos falar sobre essa vida crucificada. Quando o apóstolo ele escreve em Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso fala de uma vida crucificada, e eu quero falar um pouquinho sobre o que é isso com vocês. Assumir uma vida diante de Deus, uma vida crucificada, é perder o direito de decidir sobre si mesmo. É perder o direito de escolher a partir dos seus desejos, vontades, preferências. Então, viver uma vida crucificada é viver plenamente para a glória de Deus, dedicada a Cristo, a ser parecido com Ele, amar o que Ele ama, desejar o que Ele deseja, agir como Ele age. Não se trata de cumprir regras, não se trata de a gente obedecer regulamentos, não se trata de a gente viver uma religião, mas trata-se de nós buscarmos a Deus, de tal maneira que a nossa vida agora se confunda com Deus, com a vida de Cristo. Como eu disse no início, isso não é um tema muito atraente, porque nós gostamos de mensagens, e eu falo por mim também, como ser humano. Eu não digo nós
a igreja reviver, mas eu digo nós, os seres humanos, nós gostamos de mensagens que nos deem soluções práticas e resultados práticos para o nosso dia a dia. Não que essa não dê, só que ela é um caminho um pouco menos convencional do que aquilo que se é apresentado por aí. O problema dessa mensagem aqui é que ela tem um custo e ela é atípica. Você não, dificilmente, infelizmente, eu não falo isso com nem um pouco de alegria, a gente se vê pregar sobre isso nas igrejas atualmente. A gente vê muito falar sobre como alcançarmos, conquistarmos, vencermos, sermos abençoados. Eu conversava com um casal de discípulos essa semana sobre um programa de um determinado bispo aí, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, e de como existem milhões de pessoas que seguem ele, e não tem palavra, não tem ninguém dizendo, olha, para você precisa ser um cristão, tem alguém lá oferecendo bênçãos espirituais, e de fato Deus abençoa, e isso é muito vendável, é muito comercial, né? E aí muitas vezes não tem ninguém dizendo, precisa ser cristão dessa maneira aqui. E diante desse quadro em que nós vivemos, eu acredito que o Espírito Santo me trouxe essa mensagem, essa série, Vida Crucificada. Ninguém mais quer morrer. Eu queria dizer para você que você tem que morrer. Seu ego tem que morrer. Seus desejos têm que morrer. Sua vontade, se você quer ser cristão, você precisa morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, diz a palavra do Senhor. Muitas das coisas que nós vivenciamos, ou esperamos, as expectativas que temos em Deus, elas não estão se realizando, muito provavelmente porque nós não morremos. Nós estamos no controle ainda das nossas vidas. E Cristo, essa vida não foi crucificada. Nós ainda não morremos com Cristo. Todos nós não podemos de alguma maneira nos perder nos detalhes da religião e começar a viver uma vida religiosa e ignorar a alegria gloriosa que é viver uma vida em comunhão íntima com o Espírito Santo e refletir o caráter dele. Então nós precisamos tirar tudo que nos atrapalha e nos impede de viver uma vida no centro da vontade de Deus, uma vida crucificada. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Então, eu começo mostrando eu quero trazer algumas reflexões a respeito desse tema. Não é um tema agradável, volto a dizer, porque exige um preço. Agora, nós precisamos dar um passo. A maioria de nós, em algum momento, idealizou viver uma vida espiritual forte, viver uma vida espiritual de oração intensa, viver uma vida espiritual onde o Espírito Santo se move. Talvez em algum momento da sua caminhada cristã, aquele que ainda não teve, vai desejar isso em algum momento. O problema é que nós não temos disciplina suficiente, nós não temos dedicação, determinação suficiente para levar esse tipo de vida à frente. A gente desiste à medida que as dificuldades elas surgem, à medida que as coisas ficam confortáveis para nós então nos acomodamos e deixamos de avançar no nosso relacionamento com Jesus. Vida crucificada é uma vida plena com Jesus. E é essa vida que o Senhor espera que vivamos. Nós precisamos chegar ao ponto onde nós possamos dizer também, à semelhança do apóstolo Paulo, que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ele vive a vida que Ele deseja viver, que nós deveríamos viver em nós. Ele é que controla as coisas, Ele é quem governa as coisas. Agora, por mais difícil que seja viver essa vida, nós precisamos dar um passo. A gente não pode só idealizar isso. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, ele diz algo muito interessante a esse respeito. Ele diz: não que eu já tenha obtido ou alcançado isso, que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Tem um provérbio chinês que eu estava lendo essa semana, que ele diz o seguinte: a jornada de 10.000 milhas começa com um passo. E se você e eu não dermos esse passo na busca do Espírito Santo, de orar mais, de buscar mais o Senhor, de desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo, nem adianta a gente ficar falando da jornada, porque não importa quantos passos eu vou dar para chegar ao final, o que importa realmente é o passo que eu posso dar hoje,
Esse é o passo que importa. Será que eu vou conseguir vencer todos os meus pecados, tentações, dificuldades? Não importa, mas você tem que dar o passo hoje. A questão é, você vai vencer hoje? Você vai fazer o que tem que ser feito hoje? E é isso que nós precisamos pensar. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa tenho a certeza: eu não paro de avançar. E aqui eu quero trazer uma pequena reflexão sobre esse estilo de vida cristã, que não está relacionado com a religião e nem com o fato de vir à igreja, mas está relacionado com um relacionamento com Cristo. Essa vida, a maioria de nós a gente deixa de avançar e a gente começa então a se perder nos detalhes e nas facetas da religião, onde a gente começa a fazer as coisas de maneira automática, sem consciência do que nós estamos fazendo, e a gente nem coloca mais ele como sendo de fato, conscientemente, a meta, o objetivo a ser alcançado, a pessoa que deve ser agradada. Nós precisamos voltar para esse lugar, precisamos dar o primeiro passo. E não importa como você está, não importa qual vida você está vivendo agora, nós podemos começar. Se você não está nessa jornada, conversar sobre essa jornada muitas vezes pode parecer inócuo, vazio. Por isso você precisa tomar uma decisão hoje de viver o evangelho de verdade, não uma religião. Vida Crucificada fala disso. Muitos cristãos falam sobre viver uma vida espiritual forte, realmente espiritual. É engraçado como a gente tem que usar termos para definir uma vida espiritual, quando o termo vida espiritual deveria ser suficiente. A maioria de nós ainda não tem uma vida espiritual. Essa é a verdade. Nós não oramos, não cremos, não buscamos, não nos apaixonamos pela presença dele e nem temos fome e sede dessa presença. Nós acostumamos com a estrutura, com o ambiente. Mas nós precisamos ter sede, fome de voltar e andar na presença de Deus e fazer o que lhe agrada. A maioria dos cristãos atual vivem por um ensino bem diluído do que é cristianismo, bem diluído, não é uma coisa forte. Quando a gente olha para os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva se convertendo, a gente percebe um nível de entrega que não se vê hoje. A gente vê expectativas completamente diferentes. A gente está sempre vendo cristãos esperando que Deus os abençoe e resolva os seus problemas, mas poucos cristãos entregando a sua vida. Hoje eu li o status de um crente, eu fiquei muito alegre, de um cristão, com todos os seus defeitos. Ele dizia: Senhor, obrigado por tudo que não deu certo. Obrigado por todas as coisas que não aconteceram como eu queria. Obrigado por todas as coisas que não aconteceram no tempo que eu esperava. Porque ainda que essas coisas não tenham acontecido como eu esperava, o Senhor continua sendo Deus e fiel. Como eu me regozijo de ver que existem cristãos assim ainda, que amam o Senhor para além do que Ele pode fazer, que vivem uma vida que desejam viver, pelo menos desejam viver, estão trilhando o caminho da vida crucificada. É o que o Senhor está nos chamando para viver nesses dias. A maioria de nós entrega a vida para Jesus, espera que Ele resolva os nossos problemas aqui nessa jornada da vida e espera um dia ir para o céu. E nisso se resume o cristianismo da maioria de nós. Mas existe muito mais do que isso. O Senhor, Ele quer viver a vida dele em nós. Ele quer se manifestar em nós. O Espírito Santo quer nos governar. Ele quer conduzir a nossa vida e nós vamos ver isso. Mas antes de a gente chegar nesse ponto da mensagem, eu queria definir com você hoje uma coisa: o que é ser cristão? Pense comigo um pouquinho. O que é ser cristão? É vir para a igreja? Quando eu venho para a igreja, eu já sou cristão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Maravilha. Então o que é ser cristão? Vamos pensar sobre isso? É lógico, não existe uma definição apenas correta, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo possível do que seria ser um cristão de verdade. Volto a dizer, eu acho triste ter que usar o termo cristão de verdade, porque todo cristão deveria ser de verdade. Só que, infelizmente, não são. As pessoas estão decepcionadas com as pessoas que estão dentro da igreja. Muita gente que está fora da igreja está decepcionada com pessoas de dentro da igreja.
Mas por que elas estão decepcionadas? É verdade que muitas dessas pessoas têm suas expectativas, e as suas expectativas são erradas. Mas por outro lado, existem outras que foram verdadeiramente escandalizadas porque alguém não foi cristão de verdade. Triste dizer isso. Portanto, viver uma vida crucificada e definir o que é um cristão é extremamente salutar. Cristão não é, eu vou começar definindo um cristão dizendo o que ele não é. O cristão não é vir à igreja. Ser cristão não é vir à igreja. Definitivamente. Ser cristão também não tem a ver com o estilo de roupa que você veste. Embora o cristão tenha roupas típicas, não é a roupa em si. Quando eu digo roupas típicas, eu me refiro à moderação, à decência. São padrões que na sua vestimenta os cristãos de verdade. Eu vou ter que usar esse termo, porque alguém pode ir na sua cabeça, mas eu vejo aquele fulano que vai lá na igreja, ou aquela irmã que vai lá na igreja, que ela usa esse tipo de roupa. Pois bem, ser cristão não é meramente uma afirmação verbal. Qualquer um pode se definir cristão, mas é nosso papel, principalmente nós, cristãos de verdade, discernir quem é e quem não é. Nós não podemos cair na armadilha de achar que todos que estão dentro de uma igreja são cristãos, porque isso é extremamente prejudicial para o evangelho. Pasmem vocês sabiam que há mais rigor na Bíblia para tratar com pessoas que se dizem cristãos, mas não são? 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: se alguém dizendo-se cristão é imoral, é avarento, é mentiroso, ele vai fazendo uma lista de pecados, nem coma com esse tipo de pessoa. Ele diz: não se envolva com pecadores, mas não me refiro aos pecadores desse mundo, eu me refiro aos pecadores que são pecadores, mas se dizem cristãos. Há um rigor bíblico muito grande com aqueles que se dizem cristãos e não são. Cuidado, inclusive fica um alerta, você querido, que tem brincado na sua vida espiritual, que tem pecado, e porque não sofre as consequências do seu pecado de forma imediata, você acha que está livre de juízo. O nome disso é graça, mas essa graça, ela não é uma graça barata que vai permitir que você fique brincando com o pecado o tempo que você quiser. Uma hora o Senhor está retendo, Jesus Cristo está retendo a ira de Deus contra o pecado com a sua mão. Mas uma hora pode acontecer como aconteceu, por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus envia o dilúvio, o Senhor olha assim: até quando eu vou ter que ficar contendendo com essa geração perversa? Até quando? Até quando Deus vai ter que ficar contendendo contigo, tentando te convencer a sair dessa vida de pecado, desse cristianismo barato e falso, para que você venha viver um cristianismo real? Sabe o que é curioso? É que nós temos dentro da igreja também um grupo de pessoas que eles não vivem o evangelho, mas eles sabem identificar cristãos de verdade. Eles não vivem, mas eles são capazes de dizer assim: está vendo aquele fulano ali? Ele não está vivendo o evangelho de verdade, porque ele faz isso. Mas ele não vive, mas ele é tipo o detetive de Deus, ou do diabo, tendo em vista que ele não vive. Porque qual é a maneira do cristão denunciar o pecado de alguém? De um cristão de verdade. Você sabe como é que o cristão de verdade denuncia o pecado de alguém? Primeiramente, ele vive. Ele vive. Ele não aponta o dedo, ele vive, ele é exemplo. Ele mostra o caminho, e aí graciosamente ele fala com a própria pessoa. Ele não vai falar de ninguém, ele vai lá, e porque ele é um cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem medo. Ele olha nos olhos do irmão que ama e vai dizer: eu quero te dizer que em amor, o que você está fazendo está errado. A vida cheia do Espírito é isso. Mas ser cristão então não é vir à igreja, não é cantar as músicas. Se eu canto as músicas, então eu sou cristão. Não. Pasmem vocês, eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas eu já vi pessoas bebendo num bar e ouvindo louvor. Alguém já viu? Amém? Eu já vi. Então, ouvir as músicas não nos faz cristãos. Então, o que de fato nos faz cristãos? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: obediência. Isso nos faz cristãos. Agora, deixa eu falar uma coisa. É importante que se diga: isso não significa que a gente vai acertar sempre. Mas
Mesmo quando erramos, nós estamos com o coração disposto, com o coração disposto a ser corrigido e a mudar a rota. A disponibilidade ao arrependimento, a disponibilidade à obediência, a disponibilidade ao ensino marca um cristão de verdade. Um cristão. Eu vou parar de usar esse termo cristão de verdade. Você já sabe, quando eu usar cristão, eu estou falando de cristão. Porque não existe meio cristão, não existe uma segunda categoria de cristão, só existe cristão e não cristão. Amém? Então ficou certo? Todas as vezes que eu usar o termo cristão, eu estou falando de gente que vive o que está escrito na palavra, que obedece. Tem outro aspecto muito importante do cristão: ele se relaciona com Jesus diariamente. Ele mantém um relacionamento adequado com Cristo por meio da obediência, com o senhorio de Cristo. Cristo é seu Senhor, o governo de Cristo está estabelecido sobre a sua vida. O cristão, ele desfruta de um tipo de união diferente com Cristo e que está acima de todos os outros relacionamentos. O relacionamento do cristão com Cristo está acima de todos os outros relacionamentos. Todos. Pastor, até da minha esposa, até da sua esposa, eu digo para mim: eu amo você, mas antes de amar você, eu amo Cristo. Eu tenho que amar Jesus acima de todas as coisas. É porque é o que um cristão faz. É fácil. Existem percalços no caminho? Existem. Mas como disse o apóstolo Paulo, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço: eu deixo para trás as coisas que ficaram no passado e avanço para as que estão diante de mim. Então o cristão é aquele que está avançando na direção de Deus o tempo todo. Olha só o que é importante. Eu queria aproveitar essa mensagem, essa série, para estabelecer até algumas bases doutrinárias para a igreja. A base, o fundamento da nossa fé não é Cristo como Salvador, é Cristo como Senhor. E qual a diferença então entre uma coisa e outra? Porque quando eu acho que Jesus ele é só o meu Salvador, uma vez que eu entrego a minha vida a Ele, eu não devo obediência a Ele. Ele já me salvou, e é esse evangelho que muita gente tem vivido, que a pessoa vai lá, aceita Jesus, mas ela não precisa mudar de vida. Ela não é obrigada a mudar de vida. Ela pode manter tudo aquilo que ela achar conveniente na vida dela, porque ela tem Cristo como seu Salvador. Mas Romanos capítulo 10, no verso 9, define claramente quais são as bases da nossa salvação. A base da nossa salvação não é crer que Jesus nos salva, mas crer que Ele é Senhor. E aí a gente vai meditar um pouquinho sobre o que isso significa. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então temos duas bases de salvação: o senhorio de Cristo e a ressurreição de Cristo. São as duas coisas que nos salvam. Então se eu creio no meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu estou salvo. Mas eu preciso crer que Ele é Senhor. Aí eu te pergunto: você crê que Jesus é Senhor? Talvez você nem entenda o que isso significa. E é por isso que hoje eu decidi fazer uma coisa bem didática, para que você entenda o que significa ter Cristo como Senhor. Ser Senhor, nesse contexto, significa, era semelhante a donos de escravos. Porque a palavra servo, inclusive nesse texto, na Bíblia, ela remete à escravidão. Então ter Jesus como Senhor quer dizer que Ele tem toda a autoridade, direito, competência, capacidade de reger, governar, direcionar as nossas vidas. E vida crucificada é isso. Vida crucificada é eu dar o controle da minha vida a Jesus e não deixar que o meu ego controle a minha vida. Na prática, no dia a dia, significa que você vai lidar com várias coisas na sua vida e você vai ter que fazer uma escolha sobre quem vai determinar as suas decisões, se a vontade de Deus ou o seu ego. E por que nós estamos falando de vida crucificada? Porque para uma grande maioria de pessoas que vem à igreja, eu não estou usando cristãos agora, a gente vem à igreja
A gente gosta da ideia de servir a Deus. A gente gosta da ideia de ter um Deus todo-poderoso que ouve as nossas orações e resolve os nossos problemas. Porém, nos momentos mais cruciais da nossa vida, não é Deus quem define o nosso destino. Quando nós somos ofendidos, não é Deus que define o nosso comportamento. Quando nós lidamos com as nossas finanças, não é Deus que define como lidamos. Quando nós lidamos quando a gente tem que amar as pessoas, não é Deus, são nossas emoções, o nosso ego. Se a gente for com a cara da pessoa, a gente ama. Se o santo bater, a gente ama. Mas se não bater, eu não vou com a cara, eu fecho meu coração, eu excluo, eu faço acepção mesmo, e não tem problema. Mas veja bem, isso não é cristão. É essa falta, é disso que essa série trata. Trata de você iluminar o seu entendimento, de trazer entendimento de que você não pode, como cristão, simplesmente ignorar o que as Escrituras dizem a respeito de qualquer área da sua vida e fazer como você quer. Você tem dono. Você tem dono. Alguém aqui tem dono? Só para eu saber. Porque eu tenho dono. Eu tenho dono. Eu não me governo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou de Cristo, já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, agora eu vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É minha resposta, dizer depois de tudo que o Senhor fez, mande-me, governe a minha vida. Eu confio no Senhor, por quê? Porque o Senhor é melhor do que eu, mais competente do que eu, mais sábio do que eu, sabe mais das coisas do que eu. Por que eu iria querer governar a minha vida se eu tenho alguém infinitamente melhor para fazê-lo? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas a maioria de nós é dominado pelas emoções e pelo ego. Quando tem que perdoar, endurece o coração. Eu não estou dizendo que é fácil. A maioria de nós, muitas vezes para eu perdoar alguém, para eu superar uma ofensa, eu tive que chorar na presença de Deus e dizer: Deus, como é difícil. Como é difícil ser injustiçado. Como é difícil fazer sua vontade. Como é difícil perdoar um agressor. Como é difícil, Senhor, ser fiel. Como é difícil, Senhor, quando eu percebo que eu poderia aqui ter uma vantagem, que eu poderia me beneficiar, eu tenho que abrir mão disso aqui. Senhor, como é difícil ter que ser honesto e não desviar nada de ninguém, nem a energia, nem o gato da internet. Como é difícil. Como é difícil ser fiel, Deus. É difícil. É difícil. Mas temos que fazê-lo. Nós temos que avançar para o alvo, que é ser como Jesus. Não importa o que suas emoções vão dizer, não importa o que as oportunidades vão te sugerir, você tem que escolher por Jesus, ainda que isso te custe alguma coisa. Nossa, quantas oportunidades já surgiram diante de mim. Eu disse: Deus, a minha vontade é pegar, Senhor. A minha vontade é fazer, Jesus. A minha vontade é falar, Senhor. A minha vontade é postar, Deus. Essa é a minha vontade. Mas eu renuncio a cada uma delas para que o seu nome seja glorificado, para fazer a sua vontade, para agradar o seu coração. Nossa, quantos de nós, quantas vezes já me senti tentado de ficar mandando indireta, né? Nossa, algumas vezes eu caí no pecado, é verdade. Eu cedi à tentação, mas a maioria das vezes eu renunciei. A gente quer ficar mandando direto para todo mundo. Você não precisa provar nada para ninguém, né? Confia em Deus, entrega na mão do Senhor. Ele é o justo juiz, Ele vê todas as coisas. Nenhum pecado fica impune. Ele não vai deixar com que a justiça se estabeleça, porque Ele é perfeito. Diga amém. Então, veja bem, com tudo isso eu estou querendo dizer, qual é a base da nossa salvação? O senhorio de Cristo. É uma vida crucificada que remete a uma vida de renúncia dos desejos, das vontades, das paixões, do ego, é que nos faz cristãos.
Veja bem, se não morrermos, não tem cristianismo. Se não morrermos, não tem cristianismo. Não importa quantos cultos a gente frequente, não importa quantas canções a gente cante, não importa quantas ofertas a gente dê, não importa nada, absolutamente nada. Se nós não morrermos, não há cristianismo. O convite de Jesus é para morrer, para crucificar a nós mesmos, sabe? E viver uma vida crucificada é entregar o controle absoluto da nossa vida a Jesus. Eu acredito verdadeiramente que todas as vezes que um irmão, às vezes até um cristão, questiona a promessa de Deus, ele precisa pensar da seguinte maneira: Deus é perfeito, não há erro nele, não há sombra de dúvidas no caráter de Deus. Então significa dizer, se algo não está se cumprindo na nossa vida, é porque nós não nos rendemos totalmente a Ele. Existem áreas da nossa vida que ainda governamos, então nós precisamos entregar e nos render plenamente ao governo de Deus. Deus não falha. Deus não falha. E se nós, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, olha, diretamente para você: se tem promessas na sua vida que não estão se cumprindo, não é porque Deus mentiu, é porque você ainda não se entregou, é porque você ainda não se rendeu, é porque você não entregou o controle absoluto dele, da sua vida a Ele. Então Ele não é só o nosso Salvador, Ele é nosso Senhor. Sem o governo de Jesus, eu duvido que haja salvação. Eu duvido que alguém que professe Jesus como Salvador, mas não é governado por Ele, esteja realmente salvo. Porque é exatamente esse governo que é a evidência de que Cristo nos alcançou. Muitos cobram promessas de Deus, mas esquecem que o cumprimento dessas promessas exige total submissão. Então, nós precisamos nos submeter a Jesus. A cruz é um chamado ao governo de Deus, porque não há vida ressuscitada sem morte. Não existe nova criatura se a velha não morrer. Então nós precisamos entregar. A fidelidade de Deus nunca falha, mas o agir dele está condicionado à nossa posição de submissão e fé a Ele. Na próxima mensagem eu vou falar sobre fé, porque a vida crucificada é uma vida de fé, mas eu vou falar isso na próxima mensagem. Agora, à medida que nós nos rendemos ao Espírito, nos rendemos ao senhorio de Cristo, ao governo dele, nós passamos a viver o que Paulo chama de vida no Espírito. Uma existência moldada pela justiça, pela paz e pela alegria no Espírito Santo. Essa vida no Espírito, ela é extremamente abundante. Infelizmente, poucos de nós já experimentamos dessa vida, mas ela é um convite geral para que todos nós experimentemos o que é viver uma vida no Espírito. Por isso, eu quero aqui mostrar uma coisa interessante, porque muitos de nós existe uma teologia atual que nos diz que nós somos filhos, e nós somos filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Diga amém. Amém. Maravilha. Só que nós vivemos como filhos mimados, como se nós não tivéssemos um pai que manda, mas só faz o que a gente quer. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos esse tipo de pais. A gente dá tudo que os nossos filhos pedem. Então, a gente espera que Deus faça a mesma coisa por nós. E quando não faz, a gente fica ofendido, escandalizado. Deixa eu mostrar. Vamos fazer um equilíbrio aqui entre filiação e senhorio. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 14. Coloque esse texto na tela. Esse texto, ele é fundamental. Fundamental para a gente entender. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qualquer um é filho de Deus? Qualquer pessoa que acredita que Deus existe é filho de Deus, segundo esse texto? Sim ou não? Não. Ah, não, eu acredito que Deus existe, então eu sou filho de Deus. Não. Desculpa decepcionar alguém aqui, não sei se estou frustrando o conceito de alguém. Eu poderia citar inclusive João capítulo 1, verso 12. Veio para os seus, mas os seus não os receberam.
mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisa receber o senhorio de Cristo para ser filho, porque essa é que é a grande questão. Porque a gente imagina assim, eu sou filho, eu tenho filiação, fala de intimidade, mas não fala de libertinagem. A gente confunde as coisas. Você ser filho não significa que você pode fazer o que quer, quando quer e na hora que você quer. Pelo contrário, ainda fala de governo. O que se espera dos filhos é uma submissão voluntária ao seu pai. Só quem é pai aqui sabe do que eu estou dizendo. O que a gente espera depois de entregar tudo para os nossos filhos? Que eles percebam isso e digam: pai, por amor, eu obedeço o Senhor. Muitos pais sofrem por não terem isso dos seus filhos, porque é uma expectativa legítima. Essa não é uma expectativa irreal, é uma expectativa legítima. Deus tem essa expectativa. Inclusive, quando ele fala a Malaquias, ele disse: eu sou pai, cadê minha honra? Então, se ele é pai, cadê o governo? Deixa o texto aqui, olha o que ele diz aqui: todos os que são conduzidos pelo Espírito. O que a palavra conduzir remete? Inclusive no original ela significa ser levado, pegar pela mão e dizer: você vai para cá. E aí diz aonde vai. Ser conduzido pelo Espírito é ser governado. É como uma criança que não decide para onde vai, que o pai decide. Só que nós construímos o nosso próprio conceito de paternidade baseado nas nossas experiências, nas nossas carências da nossa história, que agora refletimos nas nossas relações paternas. Qual é o pai aqui que não sabe dizer não para o filho? Eu sei como é difícil. Mas nós precisamos entender que com Deus, Ele é justo e Ele é perfeito. E Ele vai nos conduzir para a vontade dEle. Viver como filho não é viver sem direção, mas viver guiado sobre o governo de um pai, que devemos saber e crer que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é perfeito. Então o que esse texto nos mostra? É que o seguinte: quando eu sou governado, isso prova que eu sou filho de Deus. Quando você vê alguém dizer assim: eu sou filho de Deus, mas essa pessoa só faz o que quer, ele não é filho de Deus. Desculpa, não é. E não é minha opinião, não sou eu quem estou dizendo isso, é a Bíblia. Não, eu sou filho de Deus. Mas, poxa, eu percebo que você não obedece aqui, né? Dizer: não, mas não preciso obedecer. Eu sou filho de Deus porque eu acredito que Deus existe. Desculpa, mas isso não tem amparo bíblico. Você está enganado, você está equivocado. A filiação de Deus depende do governo do Espírito. Mas esse entendimento tem gerado o que no meio da igreja? Uma fé infantil, uma fé infantilizada, que faz com que ela é centrada nos benefícios, centrada nas vontades, e não em um relacionamento de obediência a Deus. Onde Deus, nessa relação, Deus tem que dar tudo, tem que fazer tudo no tempo, no momento, na hora que quer, e não é inaceitável. Normalmente, quando se recebe um não daqueles que construíram uma fé infantil, o caráter de Deus logo é colocado em questão. Pense comigo, como a gente chega no nível, muitas vezes, de fé, de distanciamento de Deus, ao ponto de que se Deus não faz algo como a gente quer e no tempo que a gente quer, a gente começa a questionar o perfeito. A gente deixa de tomar como verdade o verdadeiro. E a gente começa a dizer: será que Ele é Deus mesmo? Será que Ele é fiel mesmo? Será que Ele é... Sabe, para cada uma dessas duas questões, quando você questiona, eu quero dar uma resposta para todos aqui que questionam a fidelidade e a bondade de Deus. Sabe qual é a resposta para isso? Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, terceiro dia está sentado à destra de Deus agora. Cristo é a resposta para as suas dúvidas. Tem dúvida? Ele dividiu a história. Tem dúvidas? Homens morreram por essa revelação. Então, as suas dúvidas, elas podem ser simplesmente sanadas quando você olha para Cristo, porque Ele é a resposta de todas as coisas. Não há questionamento que Cristo não derrube. Mas a nossa fé infantilizada coloca Deus num lugar de: será? Será?
Será que ele é? Será que ele faz? Será que ele pode? Será que ele ama? Sim, ele ama, ele pode, ele faz, desde que você esteja debaixo do governo dele. Porque ele se responsabiliza por aquilo que ele governa. Ele não vai se responsabilizar por aquilo que você governa. Você se responsabiliza pelo que você governa. Ele se responsabiliza pelo que ele governa. É simples assim. Então, se ele não governa você, ele não pode ser responsável por você. Você é responsável por você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, antes de você questionar a fidelidade de Deus, responda a pergunta: quem governa a minha vida? Responda essa pergunta. Então, o que tem acontecido? Filhos que têm resistido ao governo de Deus. Nós queremos os benefícios da filiação, mas sem o compromisso do senhorio, de um pai que governa, de um pai que manda. Nós somos herdeiros de Deus, mas resistir ao senhorio de Cristo é viver como pródigos a vida toda, o tempo todo longe da casa do Pai, o tempo todo insatisfeito, o tempo todo com o coração pesado, insatisfeito com o Pai. O que Deus espera que nós façamos? Que nós tenhamos maturidade espiritual, ser filhos que se tornam obedientes voluntariamente, filhos que entendem o quanto foram amados, o preço que foi pago, e decidem por fé, dizer: Senhor, eu decido colocar o controle da minha vida nas suas mãos. Jesus, que foi o filho por excelência, ele fez exatamente isso. Ele nos ensinou a viver como filhos obedientes, porque ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas antes se humilhou até a morte, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Falar que no final, Cristo, sendo Deus, decidiu obedecer, ser governado. Quando ele está no Getsemane, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, veja bem, filho pode expressar desejo? Pode. Eu, como filho, eu posso dizer para Deus o que eu quero? Posso. Eu, como filho, eu posso dizer para Deus o que eu gostaria que acontecesse? Posso, até deve. Nós devemos fazer conhecidas diante do Senhor todas as nossas petições. O que não pode é você determinar qual vai ser a resposta. Isso você não pode. Você não pode dizer para Deus: Deus, está aqui a minha demanda e eu só aceito uma resposta, o sim, ou eu te abençoo, vai dar certo. Às vezes a resposta é não. Não vai, não vou fazer, não vou te dar. E a pergunta é: e se Deus não fizer o que você espera, você ainda continua crente? E se Deus não te curar? E se Deus não restaurar teu casamento? E se Deus não converter teu marido e tua esposa? Se ele disser: não quero, como é que vai ser? Como é que vai ser essa relação? O que vai acontecer? E se ele disser: não vou restaurar, não vou melhorar a tua vida financeira? E aí? Acabou? Ficamos por aqui? Ou alguém vai dizer: Senhor, não importa, não considero a minha vida importante desde que eu tenho um relacionamento com o Senhor. Nada é mais precioso que o Senhor. Vida crucificada. Vida crucificada. Todos nós, em algum momento, vamos ter que responder algum tipo de pergunta nesse sentido. E se Ele não fizer? E se Ele não fizer? Lide com isso agora. Lide com a sua demanda, a que está aí no seu coração, a que você vem há anos pedindo que Deus faça alguma coisa, lembrando, sem que você esteja debaixo do governo dele. Porque é impressionante como a nossa vida particular, ela é um grande exemplo de como Cristo não nos governa. Porque quando nós não estamos sob os olhos de ninguém, nós revelamos quem realmente somos e quem nos governa. É nesse lugar que a nossa boca fala o que não deveria, que os nossos ouvidos ouvem o que não deveria, que os nossos olhos veem o que não deveria. Porque por amor nós não temos tido condições de dizer: Deus, não vou fazer, porque te amo. Não se trata dos outros. É nesses ambientes ocultos que a gente libera palavras
Eu sempre falo disso, sabe? Porque eu confesso que isso é uma coisa que me escandaliza, assim, de uma certa maneira. Me escandaliza no sentido, na verdade, eu acho que nem a palavra correta, talvez a palavra correta seja me decepciona ou me frustra, embora eu não devesse ter qualquer expectativa. Cristãos que chamam palavrão, estão lá no ambiente seguro do seu lar, aí larga ali um palavrão. Irmãos, isso deveria doer em você. Que quando está sozinho, coloca lá a musiquinha mundana. E eu entendo que existem pessoas, momentos e momentos da vida cristã. Alguém que está começando na vida cristã, muitas vezes ainda está em processo de libertação. Beleza, a gente compreende isso. Uma hora, por exemplo, como essa, ela pode ser confrontada com a verdade. Só que chegou agora, essa hora, agora você vai ter que fazer uma escolha. Pelo menos de lutar contra o pecado. Pelo menos dizer assim, eu gosto muito, mas eu não posso. Às vezes quando você dá uma cantadinha, você para, não posso cantar, meu Deus. Ai, Jesus, me ajuda, eu gosto tanto, Senhor, dessa música. Ou música boa. Quando eu converti, eu gostava de uma banda chamada Red Hot Chili Peppers. E aí, era exatamente assim a minha guerra. Tocava umas músicas dele, eu falava, cara, essa música aí, bicho, é muito boa, menino. É muito boa. Aí às vezes eu dava uma dançadinha assim, dava uma cantada, dizia, não posso, sou crente, eu não posso, Jesus, eu não quero te ferir, eu não quero te machucar. E eu ficava na guerra. Alguns de nós nem luta mais. A gente já aceitou que dá para ser crente cantando a música do mundo e vindo à igreja. Não dá, gente. A amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. É simples assim, Tiago capítulo 4. Tem que lutar. Estou dizendo que você vai deixar de gostar da noite para o dia, porque isso aí é utopia. Mas que você tem que entender que agora você vai travar uma guerra com esse negócio. Você vai travar uma guerra até vencer. Você vai lutar com Deus, vai buscar Deus até vencer o pecado. Você não vai deixar Deus porque peca. Você vai buscar Deus até vencer o pecado. É assim que você tem que fazer. Você tem que lutar. Luta. E isso é vida crucificada. Então, maturidade espiritual, obediência é a marca de uma vida crucificada. O Filho de Deus reconhece o direito do Pai de governar, o senhorio, e se submete a isso. Então, e um último ponto é que toda e qualquer herança do reino de Deus está condicionada à submissão, à obediência. Não existe promessa que não exija obediência. Agora, você não pode simplesmente achar que vai barganhar com Deus e enganá-lo. Ele está vendo o seu coração. Mateus capítulo 7, no verso 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas o que faz a vontade do Pai. Mas o que faz a vontade do Pai. Herança não é automática. Eu entreguei minha vida para Jesus, agora pronto, é só bênção. Não é automática. Se alguém te disse que toda herança espiritual que é real, que é bíblica, que está escrito, era automático, que bastava você dizer, pronto, eu sou de Jesus e agora vem tudo, te enganou. Não é verdade, não funciona assim. Para cada área em que você deseja uma promessa, existe um princípio que você deve obedecer. O relacionamento com o Senhor de amor naquela área deve crescer. A resposta de amor naquela área deve crescer. Então, é fruto de um relacionamento obediente. O Pai governa com amor, porém, Ele não negocia princípios. Então, não ache que Deus vai quebrar princípios porque Ele te ama. Que Ele não vai. O amor dele é inquestionável a teu respeito, e ao meu respeito, ao nosso respeito. Mas Ele não vai quebrar nenhum princípio que Ele estabeleceu por nos amar. Não vai. Em momento algum. Assim como Deus não vai agir na nossa vida porque a gente tem necessidade. Todo mundo necessita. Você acha que Jesus, a Bíblia diz que Jesus não curou todo mundo. Por quê?
Os outros doentes não tinham necessidade de ser curados? Lógico que tinham, porque Deus não age por necessidade, age por fé. Não importa o quanto eu precise de algo, o que importa é o quanto eu creio que Deus pode me suprir naquela área, que Deus pode fazer, que Ele está no controle, que ainda que Ele não me supra, porque a fé verdadeira, ela abre opções, é como Sadraque, Mesaque e Abednego, se Ele quiser nos livrar, nos livrará, mas se não nos livrar, não nos dobraremos. A fé verdadeira, ela lida com isso. Então nós precisamos entender com maturidade espiritual que não importa o quanto Deus me ame, para que Ele libere promessas sobre a minha vida, eu preciso obedecer. Eu preciso aprender a obedecer com amor, a servir com alegria, a viver crucificado com Cristo e poder dizer como o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo, vivo pela fé. Que é o próximo tema da nossa série. Uma vida pela fé. Ah, como a gente tem vivido de forma incrédula, né? Nós cremos naquilo que os nossos olhos veem, no que nossas mãos podem tocar, mas nós não temos crido em coisas sobrenaturais. Eu queria chamar o pessoal do louvor para já ir chegando, que eu já vou finalizar. Portanto, a maneira como você define, como você se relaciona com Deus, vai definir quais são os resultados da sua vida. Ele é seu Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, obviamente, para que reflexiva. Quem é Jesus para você? Como você vê Jesus? Se ao responder essa pergunta, a primeira resposta, ou pelo menos entre elas não venha a ideia de que Ele é quem manda em você, você precisa urgentemente rever a sua relação com Jesus. Porque tem que estar na nossa base de fé o senhorio de Cristo. Tem que estar na nossa base de fé o eu não posso fazer a minha vontade, o carregar a minha cruz, o negar a mim mesmo, fazer a vontade de Deus. Isso tem que estar na minha base de fé. Eu preciso acreditar que eu tenho que seguir o que Jesus disse, de que eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele, de que Ele te governa. Então eu quero fazer uma última pergunta para você agora. Como é que está a sua relação com o senhorio de Cristo? Responda essa pergunta para você mesmo por um segundo. Você é alguém apaixonado por você mesmo? Cego pelo egoísmo e pelo amor próprio? Ou você quer amar Jesus com todas as forças do seu coração, ainda que isso te custe alguma coisa? Rapaz, eu sei, gente, eu constato isso com franqueza, mas com um certo receio, digamos assim. Eu sei que essa não é uma mensagem que a gente amaria abraçar. Essa é a verdade. Mas ela é a verdade. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que Cristo espera de nós. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu não estou dizendo que você não vai falhar em algum momento. Mas que você tenha a certeza e a convicção de que tipo de relacionamento e que Jesus é na sua vida. Isso nós precisamos ter. Até quando você falhar, o que vai acontecer quando você decide viver uma vida crucificada? Quando você falhar, você não vai pensar duas vezes em se arrepender. E quando essa falha for contra o outro, por exemplo, você não vai pensar duas vezes em se humilhar e dizer: eu falhei com você. Eu falhei com você. Essa semana eu cometi uma injustiça com uma pessoa. Ela mandou uma mensagem, eu li errado a mensagem e emiti um juízo. Depois, porque faltou uma vírgula. Gente, cuidado com o português. É sério. Porque faltou uma vírgula, eu entendi a mensagem errada. E aí isso machucou profundamente essa pessoa. Depois que eu me toquei do que eu fiz,
Como eu não pensei 2 vezes, mandar mensagem para essa pessoa e dizer: meu irmão, a culpa é toda minha, você não fez nada, eu sou o responsável, me perdoa. Eu não quero de maneira nenhuma machucar você, eu não queria. Eu interpretei errado sua mensagem. E pedir perdão a ele. Porque eu não via outro caminho. Se você perguntasse para mim se eu queria fazer, não queria. Mas eu não me mando, eu não me governo. Então eu penso, se a minha ação não redundou em glória a Deus, ela precisa ser desfeita. Ela precisa urgentemente ser desfeita. Precisa ser corrigida. Porque no final, até as minhas falhas, elas precisam redundar em glória a Deus quando a gente se humilha, reconhecendo os nossos erros. Isso redunda em glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.